Oi, o nosso grupo é composto pelo Diogo, pelo Gustavo, por mim e pela Nayana, e nós vamos falar sobre a reforma a vapor de etanol. Nessa primeira parte, nós vamos abordar só os 3 primeiros tópicos, que são a introdução, o fluxograma do processo e o balanço de massa. O hidrogênio é um substituto promissor para combustíveis fósseis, sendo uma fonte limpa de energia e com alto poder calorífico, cerca de 2,5 vezes maior que o dos combustíveis fósseis atualmente utilizados. O hidrogênio também possui diversas aplicações industriais, como no refino de petróleo, nas reações de hidrodealquilação, hidrodesulfurização e hidrocraqueamento, em reações de hidrogenação para quebrar insaturações e no processo de Haber-Bosch de produção da amônia. A síntese de Haber-Bosch é de extrema importância para a sociedade moderna, visto que é a partir dessa reação que se produz compostos nitrogenados, que são a base de fertilizantes. Estima-se que cerca de 40% da produção mundial de alimentos é diretamente beneficiada por este processo. O hidrogênio pode ser obtido de inúmeras formas, como pela eletrólise da água, pela gaseificação de biomassa ou do carvão, pela oxidação parcial de óleos e pela reforma catalítica, que é o que daremos enfoque nessa apresentação. A reforma catalítica é o processo mais difundido na indústria e utiliza como fonte de hidrogênio, hidrocarbonetos ou álcoois. Para que a reação ocorra, é necessária uma substância promotora, que são substâncias que aumentam o poder do catalisador, fazendo com que a reação se desenvolva em uma velocidade maior do que apenas com o catalisador. Quando essa substância é água, tem-se a reforma a vapor. Neste trabalho, utilizaremos o etanol como fonte de hidrogênio, pois ele possui diversas vantagens, como fácil manejo, fácil transporte, armazenamento, baixa toxicidade, alto rendimento, mas principalmente pode ser obtido a partir de diferentes tipos de biomassas, um impacto ambiental infinitamente menor do que usar fontes fósseis. Pelos pontos já comentados pelo Matheus, nesse trabalho desenvolvemos um processo de reforma a vapor do etanol para a produção do hidrogênio, cujo fluxograma apresentaremos agora. A produção de hidrogênio pelo processo de reforma a vapor ocorre em 2 etapas catalíticas. Uma delas a temperaturas elevadas, sendo chamada de reação de reforma a vapor, e a outra em temperaturas mais baixas, chamada de reação de deslocamento gás-água. É preciso realizar também a purificação do produto de interesse, que é o hidrogênio, e as demais etapas do processo consistem na preparação dos reagentes e produtos para essas operações, por meio de aquecimento, resfriamento, vaporização e condensação. Observando então o fluxograma desse processo, No vaporizador são alimentadas 2 correntes, uma de água e uma de etanol. Essa mistura é levada à fase vapor e passada a um aquecedor, no qual a mistura de vapores é então aquecida até a temperatura ideal da reação, que é em torno de 873 Kelvin. Essa corrente de água e etanol vaporizados e aquecidos é alimentada no reator de reforma do etanol. Aqui vai ocorrer a conversão catalítica da mistura de etanol e vapor d'água em um fluxo de gases, que apresenta como produtos principais o hidrogênio e o dióxido de carbono, que idealmente é a conversão total dessa reação, mas como subprodutos, produtos secundários, são gerados o metano e o monóxido de carbono. A partir dessa mistura de produtos da reação, hidrogênio adicional pode ser gerado, a partir do monóxido de carbono, Essa reação é uma reação exotérmica e a corrente que saiu do primeiro reator se encontra a uma temperatura superior à qual aquela reação, na qual essa reação ocorre, de produção adicional de hidrogênio. Então, é preciso passar a corrente por um trocador de calor. E o gás de síntese que deixa, então, o reator de reforma é resfriado para 573 Kelvin, numa caldeira que acaba gerando um vapor de alta pressão que pode ser aproveitado para outras etapas do processo. Na sequência, nós temos, então, o segundo reator, no qual ocorre a reação de deslocamento gás-água, onde uma quantidade adicional de hidrogênio é gerada,
E o condensador, que está na sequência, tem a função de resfriar os gases que saem do reator até uma temperatura adequada ao processo de adsorção, num sistema de adsorção por oscilação de pressão, ou PSA, no qual o gás passa através de colunas com leito adsorvente sob pressão, e os hidrocarbonetos e uma parcela do hidrogênio são adsorvidos. E o hidrogênio sai, então, com uma pureza de 99,95% até 99,99% de pureza, e a recuperação do sistema, ou seja, a parcela de hidrogênio alimentada que sai purificada desse sistema de PSA, é de 73% a 79%. No reformador de etanol a vapor, sob condições reais, há diversas reações paralelas e rotas possíveis. A composição do catalisador e as condições operacionais afetam fortemente os mecanismos reacionais, e utilizando um catalisador de níquel suportado em alumina, as principais reações que ocorrem no reator são a reforma do etanol a vapor, a decomposição do etanol e a reforma do metano a vapor. Para obter um alto rendimento, deve-se avaliar parâmetros como a composição do catalisador, a temperatura, a pressão e proporção água-etanol. Esses parâmetros alteram o mecanismo reacional e as rotas mais energeticamente favoráveis. O processo é endotérmico. Se vocês prestaram atenção, no slide anterior a gente tinha ali os calores de reação e todos eram positivos. Portanto, o aumento da temperatura favorece a formação dos produtos e, da mesma forma, como o processo leva a um aumento no número de mol de gases, a redução da pressão favorece a formação dos produtos. Dessa forma, usualmente se emprega temperaturas acima de 700 Kelvin e pressão atmosférica, que é considerada baixa. O aumento da razão água-etanol favorece a produção de hidrogênio pelo deslocamento do equilíbrio das reações de reforma. Contudo, esse parâmetro deve ser controlado devido ao aumento do custo energético. A escolha do catalisador ela é extremamente importante. Para o catalisador ser eficiente, ele deve dissociar ligações carbono-carbono eficientemente, gerar baixa concentração de contaminantes e ser estável nas condições de operação. E a escolha do suporte também é muito importante e deve possuir resistência à desativação e promover a formação de hidrogênio. Nesse nosso caso, como já mencionamos, foi escolhido um catalisador suportado em alumina. No nosso último reator acontece a reação de deslocamento gás-água, que vem do inglês Water-Gas Shift Reaction. Essa reação pode nos gerar hidrogênio adicional a partir de monóxido de carbono, que saiu da corrente do reformador catalítico. Como a reação ela é exotérmica, a redução da temperatura desloca o equilíbrio no sentido dos produtos. Portanto, o gás de síntese que deixa o reator de reforma é resfriado em uma caldeira e ainda acaba gerando vapor de alta pressão que pode ser utilizado no processo. No mais, o catalisador utilizado aqui é o óxido de ferro. E, por último, a nossa última operação unitária é o PSA, que vem do inglês Pressure Swing Adsorption. A função dessa operação unitária ela é remover os gases indesejáveis. No nosso caso, da corrente que sai do reformador a vapor e do reator de deslocamento do gás-água. Essa corrente ela contém hidrogênio, que é o nosso produto de interesse, e os contaminantes, que é o dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e água. E durante o processo PSA, todos esses gases são adsorvidos num adsorvente adequado, ou seja, um adsorvente que possua afinidade com os compostos que se deseja remover. No nosso caso, antes desse equipamento, há um condensador que já remove a água. Sendo assim, a unidade de operação só precisará remover os demais gases. Para isso é preparado então uma coluna com dois recheios, que seria o primeiro deles é o carvão ativado para remover o metano, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, e ainda sílica para remover mais ainda o monóxido de carbono e possíveis teor de gás nitrogênio que possa ter entrado no processo. Uma curiosidade é que esse processo ele é muito importante, principalmente se for para o uso em células combustível. O teor de monóxido tem que ser reduzido a baixas concentrações, pois se não removido pode reduzir a quantidade de energia gerada no processo, porque a absorção do monóxido
no catalisador de platina durante o processo eletroquímico reduz o número de sítios ativos necessários para a oxidação do hidrogênio. Assim, o processo PSA consegue proporcionar a pureza, que é comumente comercializada no mercado, que vai de 99,97% de hidrogênio no gás todo, até 99,999, que é geralmente usado para células combustível. No vaporizador, aquecedor e na caldeira, o balanço de massa é trivial. O que entra é igual ao que sai. No reformador, foi considerado que a reação de reforma a vapor de etanol converte 91% de etanol alimentado. A decomposição do etanol converte os outros 9% do etanol alimentado e a reforma a vapor do metano converte 54% do metano gerado. As conversões foram estimadas com base em dados da literatura, levando em consideração as condições de operação e a composição do catalisador. O balanço material para água no reformador é dado por o que sai é igual ao que entra, menos o que é consumido na reação 1, menos o que é consumido na reação 3. F é a vazão mássica de alimentação do componente e eta a conversão da reação. Então, usando as relações estequiométricas e as conversões das reações, foi realizado o balanço de massa para a água e analogamente para as outras substâncias. No reformador de deslocamento gás-água, foi considerado que 100% do monóxido de carbono alimentado é convertido em hidrogênio e dióxido de carbono. O balanço material para água no reator de deslocamento gás-água é dado por o que sai é igual ao que entra menos o que é consumido na reação 4. Da mesma forma que no reator anterior, usando as relações estequiométricas e as conversões das reações, foi realizado o balanço de massa para a água e analogamente para as outras substâncias. Para estimar a conversão das reações, foi utilizado dados disponíveis na literatura de rendimento dos produtos em função das condições de operação e a estequiometria das principais reações envolvidas. Para o PSA, foi considerado uma pureza de 99,97% para o hidrogênio. Utilizando dados da literatura, estimamos uma recuperação de 77,20% do hidrogênio alimentado. Nem todo o hidrogênio é recuperado, pois o hidrogênio possui uma leve afinidade com os adsorventes. Essa afinidade ainda pode ser aumentada com o aumento da pressão. Foi considerado que o metano e o dióxido de carbono possuem a mesma afinidade ao adsorvente. A vazão de saída de hidrogênio que sai do PSA é dada pelo produto da porcentagem de hidrogênio recuperada pela vazão de alimentação de hidrogênio. Já a vazão de saída de metano e monóxido de carbono é dada pela metade da diferença entre a vazão de saída total e a vazão de saída de hidrogênio, considerando que ambos possuem a mesma afinidade com o adsorvente. Obrigado pela atenção.